Olá pessoal, boa tarde a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso vídeo aqui. Vamos falar do Santos Futebol Clube. Santos, viu? Santos. Nos decepciona a torcida santista. Mais de 12 mil torcedores lotando a Vila Belmiro, apesar que é pouco, né? Porque o Santos, pela sua grandeza, deveria ter um estádio lotado, igual lota os estádios dos rivais da capital, que é São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Que sempre tem 30, passando dos 30, 40 mil torcedores, e o Santos infelizmente fica para trás em relação a ter um estádio que lota, tudo bem que a Vila Belmiro é o templo sagrado, é a casa do Santos, mas infelizmente não assusta mais ninguém como antigamente. A Vila Belmiro, que antigamente era um caldeirão, antigamente os adversários sabiam que quando ia jogar na Vila ia perder para o Santos. Agora hoje isso aí não existe mais. Sinceramente eu não sei o que está acontecendo com o Santos. Vou fazer um desabafo aqui porque sinceramente. Agora uma pergunta: é justo você gastar dinheiro com contratar jogadores veteranos, caros, e que não vai acrescentar em nada? Será que vale a pena você abrir mão da base? Muitos diziam que a base salva. Ah, mas a base tem jogador ruim. Não tem jogador ruim, gente, pelo amor de Deus. Olha o Robinho Júnior, ele não estava sendo titular no time sub-20, olha no time profissional. O moleque tem estrela, joga muita bola. E o técnico insistindo com o Guilherme, com Chiquinho Soares, Lautaro Dias. E o Gabriel Bom Tempo? Até quando vai colocar ele como titular? Vai insistir só no Vitor Hugo? Ontem entrou mal na partida. Embora, claro, eu não assisti o jogo, mas eu revi os melhores momentos, os lances. Pô, ridículo, cara. O Santos, por sua incompetência, que há tempos já está ocorrendo no clube, o Santos não consegue resultados positivos, resultados imediatos, para que pelo menos deixe o torcedor contente, feliz. E isso está longe de acontecer. Ah, Kleber, mas o Santos vai cair. Tem gente que fala que o Santos vai cair. Eu acho que o Santos só não cai. Por que o Santos não cai? Não cai primeiro, por duas coisas. Uma, por sua própria incompetência, porque o time do Santos é muito incompetente. O time não faz a sua parte dentro das quatro linhas. Contra o Corinthians, o Santos jogou um bolão. O time marcou a saída de bola do Corinthians, o time do Corinthians não conseguiu jogar. O Santos jogou muito bem e venceu. Venceu um time que propõe o jogo. Mas quando vai enfrentar times que jogam fechados, times reativos, no caso do Vitória, né? O Santos perdeu para o Vitória por 1-0. Dava para o Santos ter vencido o Vitória, só que o time não ficava nervoso, errava os passes. O time não chutava pro gol. Quando você enfrenta um time que joga fechado, tem que chutar a bola pro gol, tem que chutar de fora da área. Só que os jogadores pouco aproveitam disso, pouco aproveitam dessa principal arma, que é chute de fora da área. Você enfrentar times que jogam com suas linhas baixas, fechados, e o Santos não sabe aproveitar. Contra o Vitória, o único lance de perigo foi só aquele chute do Roleiser que o goleiro do Vitória defendeu. Só. Muito pouco. Agora falando do jogo contra o Fortaleza, falei do Roleiser. O Roleiser, pelo amor de Deus, errar um gol daquele tá de brincadeira, né, cara? E eu fiquei pensando, na hora que eu fiquei sabendo através dos meus amigos que o Santos estava perdendo pro Fortaleza, eu falei, pô, o que tá acontecendo com o time do Santos? Por que o time joga tão mal e toma um gol do adversário logo no começo e depois o time não consegue se recuperar? Por quê? E aí, acompanhando os lances, no primeiro tempo o Santos não jogou nada. O Roleiser perde um gol feito, isso foi antes do Santos tomar o gol da equipe do Fortaleza. E não pode perder um gol daquele, o Roleiser. Se hoje em dia um jogador que recebe uma bola daquela do lado, assim, da jogada do lado esquerdo, ali é para chegar, bater pro canto do goleiro. Ou se o Roleiser chega lá batendo, se chega finalizando certinho, tenho certeza, ele ia fazer o gol. Só que ele acabou errando, furando. Pô, para, velho, ridículo. O Roleiser
até agora não provou que ainda que é aquele jogador que resolve os problemas do meio-campo do Santos Futebol Clube. O Laser ontem, ele, como sempre, ainda não jogou, deve muito, então eu acho que muita coisa tem que ser mudada no Santos. E, sinceramente, estou preocupado. Porque o Santos não ganhou do Fortaleza, vai ganhar de quem? Ah, mas tem Palmeiras e o Flamengo. É, justamente. Dois times que brigam pelo título brasileiro. Por que o Palmeiras está na final? Trabalho de gestão. Por que o Palmeiras está chegando em várias finais e está brigando por títulos da Libertadores, Brasileiro, Paulista, até quando chega ao Mundial também, e tem grandes chances de chegar e brigar por título? Mas por quê? Porque o time do Palmeiras todo ano briga por títulos. Não é só o trabalho de gestão, que é excelente. Que é a tia Leila, que é a atual presidente do Palmeiras, né? Presidente do Palmeiras, né? Que faz um excelente trabalho, tem a Crefisa, que é um patrocinador forte, tem boas receitas altas, público bem acima do que tem na Vila Belmiro. Lá o Allianz Parque lota, 35, quase 40 mil torcedores. O Santos ainda, infelizmente, 12 a 15 mil. E já passou da hora de ter uma arena para comportar mais de 35, 40 mil torcedores. Então mas por que o Palmeiras chega à final? Porque acreditam na base. Infelizmente, a atual gestão, entre as outras anteriores, estão acabando com a base. Ficam atrás de jogadores medianos, gastam dinheiro à toa, está se endividando à toa. Para que isso? O Marcelo Teixeira, não sei, ele a atual gestão, parece que eles vivem, estão achando que estão nos anos 90, não estão mais nos anos 90. Naquela época não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha informação, que o torcedor soubesse o que está acontecendo no clube. Hoje tem tudo. Eu acho que, para mim, esse ano foi um erro vender o zagueiro Jair, trazer o Tiquinho Soares, que para mim, na minha opinião, não acrescentou em nada, e o Lucas Meirelles. Não era para estar nesse time ainda do Santos? Poderia ser um centroavante, um atacante que resolveu os problemas do ataque do Santos. Sangue novo, moleque novo, que vai ganhando experiência. Ah, mas não pode colocar os moleques porque pode queimar. Para, gente. Todo jogador de futebol tem que colocar já para jogar. Dá chance pro moleque. Se der confiança, ele vai dar o seu melhor no time. O Lucas Meirelles... Por que o Santos vendeu? Porque para pagar salários altos para o Tiquinho Soares, para pagar para o Brahim, pagar o jogador Lautaro Dias. Ficam pagando salários altos para jogadores veteranos, que até agora não acrescentem nada. Esquece. O Tiquinho Soares hoje, pelo amor de Deus, perdeu uma bola lá no domínio, no lado esquerdo. Não pode perder. Olha, eu fico pasmo. Falei, como consegue como o Vojvoda insiste num atacante desses? Ah, Cleber, mas não tem outro. Poderia ter, né? O Lucas Meirelles, que pra mim é melhor do que o Tiquinho Soares e o Lautaro Dias. E sabe qual opção que era o Lucas Meirelles? E estava atrás do Tiquinho Soares, que não tá jogando nada faz tempo, e também atrás do David Washington, que, pelo amor de Deus, hein? Toda vez que ele entrava com uma nhaca que, olha, sinceramente... No jogo contra o Bahia, o Santos estava vencendo o Bahia por 2-1, o Santos estava com a vitória assegurada, ele perde uma bola no meio de campo, toma um gol de empate do Bahia. E aí? É muita incompetência do time do Santos. É muita incompetência. É demais. E agora o torcedor está aí, preocupado, sofrendo, e os jogadores não estão nem aí, né? Não estão nem aí. E aí olha o que está acontecendo, o Santos está aí, brigando de novo para não cair, gera uma preocupação muito grande para o torcedor. Gestão não sei, porque parece que fala que se preocupa, mas não acredito muito não. Porque se preocupasse, pelo menos poderiam mudar algo. Tudo bem que abriu, agora que entrou o gerente de comunicação Wagner Vilarão, faz um excelente trabalho, ele abriu o CTR Pelé para a imprensa. Tem que fazer isso mesmo, porque como vai saber como o time treina?
Tudo bem que não pode acompanhar um treino tático, mas, claro, acompanhar uma pequena parte do aquecimento dos jogadores, entrando, cumprimentando os jornalistas, beleza. Porque isso aí não é para mostrar para a imprensa como o time treina. É para mostrar para o torcedor santista. Tem que haver o consenso, uma transparência, que infelizmente no Santos não existe. Não existe transparência. A verdade é essa. Bom, tirando as críticas, né, porque para mim, na minha opinião, o Santos precisa, olha, mudar muita coisa. Eu acho que tem que dar chance para a base, tem que dar chance para o Matheus Xavier. O Santos está, olha o Santos está na final do Paulista Sub-20, vai decidir contra o São Paulo. Eu não sei se jogou ou vai jogar ainda, estou meio por fora, acho que vai jogar ainda. Então, tem que dar chance para a molecada. Não adianta ficar insistindo com jogadores veteranos. Porque se você der chance para uma jovem promessa, lá na frente vai render bons lucros financeiros. Isso, na minha opinião, o Santos errou em vender o zagueiro Jair. Deveria ter ficado com o zagueiro Jair. Poderia, aí o moleque iria jogar mais, ia crescer e evoluir no time. E o Luca Meireles, mesma coisa. Ele teve até chance, o Luca Meireles, jogou até bem alguns jogos, só que eu acho que merece mais sequência de jogos. Só que aí tirou o moleque, chegou o Tiquinho Soares, ele vai ser o titular. Luca Meireles na reserva. Então, aí depois chegou o David Washington, aí o Luca Meireles perdeu espaço. E o moleque, voltou de novo pro Sub-20, rebaixou pro Sub-20, o menino tava fazendo gol a rodo. Agora, o Luca Meireles, fiquei sabendo que na Ucrânia ele tá jogando um bolão lá, tá fazendo gols. Por isso que eu falo, o Santos cometeu a gestão, não sabe de futebol. Porque se soubesse, não fazia tanta besteira de contratar jogadores medianos, gastar dinheiro à toa, endividando cada vez mais o clube. Que você vai ver com o balanço do terceiro trimestre, aí você vai ver a dívida absurda que o Santos vai ter. E que o torcedor vai ficar de queixo caído, vai ficar assustado. Fora, a fase do time já não é das boas dentro de campo. 2025 é um ano pífio para o Santos Futebol Clube. É ano pífio, verdade é essa. E tem torcedor que fala que se o Santos cair de novo, vai ser bom porque o time tem que melhorar. Para, gente, não corta essa, não vem com esse papo falar que o Santos cair para a Série B vai resolver problema, vai piorar mais ainda. Se já tá ruim, vai piorar. Cai receita, o clube vai quebrar mais ainda. Vamos parar com isso, né, gente? Vamos parar aqui com esse papo de que o Santos, se cair para a Série B, tem que aprender de novo. Faça o meu favor, né? Faça o meu favor. Não pode cair de novo, não. Se já tá ruim, vai piorar mais ainda. Não vai melhorar, não, gente. Corta essa. Bom, vamos mudando de assunto, né? Vamos falar dos números do jogo, né? Santos e Fortaleza 1-1. Santos deu 19 chutes e o Fortaleza 12. 7 chutes em direção ao gol. 7-7, né? Chutes a gol. Posse de bola 68% do lado do Santos. 32% a equipe do Fortaleza. 460 passes trocou o time do Santos. O Fortaleza 171. Para você ver esses números que foram superiores do Santos, você pode ver, não houve efetividade do time. Não houve, porque o Santos cria, tenta criar e o time não aproveita as oportunidades de gols. O Guilherme também não dá mais. Não dá mais, perdeu. Olha, o Guilherme e o Tiquinho Soares, pelo amor de Deus, esses caras não podem continuar no Santos. Pra mim, tá tirando espaço, por exemplo, no lugar do Guilherme, quem poderia entrar naquele time ali? O Matheus Xavier, o moleque bom, joga muita bola. Por que não deu chance pro moleque? Porque, olha, por isso que eu falo, eu tava vendo um vídeo agora há pouco do Ademir Quintino, ontem ele estava falando durante a transmissão, acho que numa live, a transmissão do jogo de ontem, ele falou a fórmula, por que o Palmeiras briga por títulos? Porque o time acredita na base. E é verdade. E olha aí, ó o resultado, o Palmeiras está chegando em várias finais, vai disputar
uma decisão de Libertadores, vai decidir o título contra o Flamengo, jogo único, em formato de Champions League, e o Palmeiras já vai briga pelo título junto com o Flamengo no Brasileirão, olha só. Mas por que o Palmeiras está brigando? Tanto o Palmeiras quanto ao Flamengo. Porque o trabalho de gestão são excelentes. Coisa que falta a atual gestão do Santos. Não tem. Olha aí o que está acontecendo aí. Somos obrigados a o time cair. Brigar para não cair. E aí, olha o que está acontecendo aí. Não aposta na base. Agora passam maus bocados aí. O clube está quebrando. Tem dívidas com vários. O Santos tem muitas dívidas. Deve ao Cuiabá. Deve ao clube lá do Arouca de Portugal pelo João Basso. Ao Cuiabá pelo ex-zagueiro Joaquim. Então é complicado. As gestões fazem muitas lambanças, escolhas erradas de contratações. Poderia valorizar mais o ativo do clube, né? No caso do zagueiro Jair, que foi trocado pelo Tiquinho Soares, o centroavante, que para mim até agora no Paulista fez alguns gols, mas no Brasileiro só fez 2 gols só apenas. É muito pouco para um centroavante, um camisa 9. E o Tiquinho Soares, desculpa, não dá mais. Eu acho que o Vojvoda tem que parar de ficar insistindo com o centroavante, começar a olhar mais a base. Só que não vai acontecer isso. Infelizmente não vai, porque entra técnico, sai técnico e ainda desvalorizam a base do clube. É uma pena. Santos 1, Fortaleza 1. Santos tomou o gol aos 35 do Barelho, né? Que fez o gol aos 35 minutos do primeiro tempo. Falha do sistema defensivo, como sempre, né? O Santos tomou gol de falha do sistema defensivo, não é novidade. E Bruno Pacheco acabou, foi gol contra, foi um chute cruzado do Adonis Frias, que jogou de falso lateral direito, o zagueiro argentino, e a bola desviou do Bruno Pacheco e a bola morreu no fundo da rede. O empate do Santos, no finzinho quase o Neymar faz o gol da vitória do Santos, bateu uma falta, tipo assim, deu aquela paradinha assim, e a bola foi quase, o goleiro ainda quase fez um gol, o goleiro se esticou, fez uma defesaça, o goleiro da equipe do Fortaleza. Agora vamos falar de Neymar e Robinho Júnior. Entrou os dois, o Santos foi outro time, um time que parte para cima, 2 jogadores que quebram as linhas das defesas adversárias, o Neymar, gente. E tem torcedor que vem falar que sem Neymar o Santos está melhor sem o Neymar. Eu discordo. Para mim o Santos ganha muito com o Neymar em campo. Por que ganha? Porque o Neymar é um gênio. Quem deu aquele passe do lance do gol do Adonis Frias, que ocasionou o gol de empate? Neymar. Tem algum jogador do Santos que faz o que o Neymar faz dentro de campo? Não. Ninguém. Tem um jogador que dribla e quebra linhas da defesa adversária e dribla com muita facilidade, é habilidoso e é um jogador que principalmente não pode ser mais reserva e tem que ser titular. O Robinho Júnior tem que ser titular, porque o Robinho ontem entrou, jogou um bolão. Parece que ontem o torcedor voltou a reviver 2002. E para você ver que o torcedor está carente de ídolos, de jogadores. Aquele jogador, não só o jogador que é habilidoso, parte para cima, é um jogador que pelo menos consegue desmontar a defesa adversária. O Santos não tem um jogador igual o Robinho Júnior, não tem um jogador gênio igual o Neymar Júnior, não tem. Então, o Vojvoda, que disse que pretendia colocar pelo menos o Neymar jogaria 15 minutos, só que ele jogou 35 minutos quase. Mas por quê? Porque o Neymar é um jogador importante. É duro, porque o Santos, quando traz jogadores medianos, não resolve nada. O Guilherme não dá mais. Ontem o Roleza não jogou nada. Barreal também não jogou nada. O goleiro Gabriel Brazão ontem foi muito importante, fez boas defesas. Não teve culpa no gol tomado do Fortaleza, que para mim não foi falha dele, sim, foi falha do sistema defensivo. Igor Vinícius fraco, péssimo ontem. Adonis Frias também não jogou bem, embora ele chutou aquela bola cruzada, saiu o gol do Santos, gol de empate, que evitou a derrota, né? Mas mesmo assim, um péssimo resultado do Santos, o empate. Era para ter vencido ontem, porque o Santos tem Palmeiras e Flamengo na sequência, e eu estou preocupado.
porque, ao meu ver, risco grande de tomar duas baita piadas dos dois times que brigam pelo título. Eu quero estar totalmente enganado, gente. Quero que o Santos vença Palmeiras e o Flamengo, mas, pelo momento, Palmeiras e Flamengo são favoritos. Não tem como não falar. São dois times que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. Então, uma coisa que eu falo, eu acho que o futebol, hoje em dia, se não for bem administrado, esquece, dentro de campo não vai fluir. Não vai ter aqueles resultados imediatos. Olha o Mirassol, gente. O Mirassol é o quarto colocado, está na zona da Libertadores. E a folha salarial do elenco do Santos ultrapassa mais de 30 milhões de reais. Sabe quanto é do Mirassol? 4, 5 milhões. E olha onde o Mirassol está. Está lá brigando pela Libertadores. Qual o segredo? Bom trabalho de gestão. Se não tiver bom trabalho de gestão, esquece. O Santos não vai. A atual gestão do Santos não pensa assim. A atual gestão é muito. O que eu posso dizer para vocês? Mentalidade atrasada, não tem planejamento, é planejamento atrasado, é uma gestão ultrapassada, parada no tempo. A atual gestão é assim. A atual gestão do Santos é a parada no tempo. Se continuar assim, infelizmente não veremos mais ver o Santos ser campeão da Libertadores, ser campeão brasileiro, ser campeão paulista. Com essa gestão aí, pode esquecer. E se a atual gestão não saber que trabalhar no Santos tem que ser assertivos nas escolhas, ainda mais quando você trabalha no clube, só pense em contratar jogadores medianos. Não olha para a base, não olha para os jogadores que estão bem e dá aquele total apoio, confiança ao atleta, que pelo menos se você der confiança, ele vai render o seu melhor em campo, o time terá resultados e o time, claro, lá na frente vai render lucros. Então, infelizmente, a atual gestão é assim. Bom, agora falando da escalação, Gabriel Brazão ontem foi bem, apesar do tropeço ontem. Igor Vinícius, péssimo. Zagueiro Luan Pérez, péssimo, levou o terceiro amarelo, está fora contra o Palmeiras, viu? Luan Pérez levou o terceiro amarelo, está fora. Adonis Frias, péssimo. Escobar, regular. Para mim, titular tem que ser mesmo Souza. Viu, Voivoda? Souza tem que ser titular, viu? Vamos parar de assistir no Escobar, que ele para mim, na minha opinião, ele é fraco para atacar. Para mim, o Souza é melhor na marcação, no apoio e no ataque. O Escobar só para marcar ele é bom, mas para atacar ele é péssimo, muito fraco. Para mim o titular tem que ser o Souza. Souza já passou da hora de ser o titular absoluto na lateral esquerda. Né, Fábio Carilli? Você que só dava chance para o Escobar na Série B, não deu mais chance pro garoto, né? Mesmo naquele gol do Guilherme que o Santos perdeu para o Chapecoense, ele cruzou na medida. O Escobar consegue fazer isso? Não. Acho que a única coisa que eu lembro do Escobar ter cruzado bem e o Guilherme fez um gol de cabeça foi naquela derrota contra o Corinthians, ainda no Campeonato Paulista. Só. Porque para mim, o Souza está muito, muito mais na frente, tecnicamente falando, melhor do que o Escobar. Então eu acho que o Voivoda tem que pôr a mão na consciência, colocar quem estiver melhor no time. Para mim o Souza está melhor que o Escobar. Eu acho que ele tem que ser titular contra o Palmeiras. E volta de suspensão, viu? Espero que ele coloque o Souza. Porque se colocar Escobar, o Santos vai perder feio pro Palmeiras. Vai perder feio. Porque com o Escobar o Santos não ganha nada lá no ataque. Souza sim. É um jogador que ele é habilidoso, é um jogador que sai muito bem pro jogo. Tem a transição rápida. O Escobar não tem essa característica que o Souza tem. E vale lembrar que contra o Botafogo, graças ao Souza, o Santos conseguiu arrancar o empate. Poderia ter tido uma outra sorte melhor. Mas ele foi um dos responsáveis de ter arrancado o empate do Santos lá no Rio de Janeiro. João Schmidt não jogou bem. Entrou o Ilharão, foi irregular também. O Ilharão ainda precisa provar muita coisa
Embora ele é um bom jogador, mas só que até agora ele não tá jogando bem. O Zé Rafael jogou muita bola, para mim, excelente, bom. Para mim, jogou bem o Zé Rafael. Eu acho que para mim ele tem que ser titular sempre nesse time do Santos, não pode sair mais do time. Barreal, péssimo, não jogou bem, embora ele é um jogador útil, mas para mim foi péssimo. Roleiser, péssimo, não pode perder aquele gol que perdeu. Ele perdeu um gol feito no primeiro tempo, foi um absurdo. Se é dos futebol, voltando ao futebol de antigamente, futebol raiz, um jogador pode ser um meio, um atacante, não perderia um gol que ele perdeu ontem. Ontem ele foi muito mal no lance que foi bizarro, e não pode perder um gol daquele. E uma oportunidade que fez falta, porque um gol faz total diferença. Acende, a torcida começa a cantar, o time ganha confiança. Então, aquele gol que ele perdeu não pode perder aquele gol de forma alguma. Então, para mim, péssimo o Laser, ainda não mostrou que valeu o investimento de 11 milhões de euros, equivalente a 68, quase 70 milhões de reais. O Santos investiu alto nesse jogador, o argentino, que parece que o Benfica deu um belo golpe no Santos. Enganou, vendendo o jogador com esse preço caro, contrato de 4 anos, e até agora ele não está rendendo dentro do campo, no campo esportivo. Guilherme, que entrou no segundo tempo, péssimo. Lautaro Dias, péssimo. Desculpa, não dá. Lautaro Dias, só vontade não dá. Tudo bem, ele é esforçado, ele é. Só que só vontade não adianta. O jogador tem que ter um pouco de técnica também, um pouco. Só vontade não basta. Pra mim, mesmo assim, foi péssimo. Tiquinho Soares, mamãe do céu. Péssimo dos péssimos dos péssimos. Uma bola que ele não conseguiu dominar uma bola. E dentro da área, ao invés de cabecear pro gol, ele pega, ele tenta querer dar um voleio, manda a bola pra longe. Ô Voivoda, pelo amor de Deus, para de colocar Tiquinho Soares, não dá mais. É um absurdo perder um gol daquele. Olha, ele perdeu o domínio no lance do lado esquerdo. A torcida ficou furiosa, e com razão. Eu tava revendo os melhores momentos, você é louco, não pode perder um domínio daquele. E no outro lance, ele perde ele ao invés de cabecear pro gol, ele tenta dar um voleio e manda a bola para longe. Não dá. Tiquinho Soares não dá mais, não, sério. E o Alexandre Matos errou de não ter vendido o Tiquinho Soares, viu? Porque para mim, eu acho que, na minha opinião, o Santos precisa olhar mais a base, porque olha aí, o Santos está na final do Paulista Sub-20. Se o Santos ganhar, não vai dar chance para a base? Falaram que ia dar chance para a base, cadê que deram chances? O Lucas Meirelles começou até como titular no time do Santos, quando era o Pedro Caixinha. Depois parou de dar chance para ele por causa do que perdeu espaço para o Tiquinho Soares e David Washington. Os dois que não renderam nada. E hoje faz uma falta tremenda o Lucas Meirelles. É um garoto que poderia, talvez, quem sabe, resolver no ataque do Santos. Fazer uma diferença no lance de falta, o pênalti. Mas, infelizmente, a gestão não pensa, a comissão técnica também não pensa. Parece que não sabe o que é o Santos Futebol Clube. O Santos sempre teve a tradição de revelar meninos da base, jogadores que poderiam se destacar. O time brigava por títulos, ia ser campeão. Por exemplo, ninguém acreditava no Santos em 2002. E o Santos foi campeão brasileiro. Na época, olha só, o mesmo Marcelo Teixeira, vamos voltar lá no tempo. Vamos voltar lá no tempo, que é legal a gente falar isso, fazer essa resenha, para você saber, torcedor santista. Em 2002, pelas informações da época que eu fiquei sabendo, claro, você sabia através de internet ou assistindo televisão ou no jornal, assim, que você comprava na banca. Na época, em 2002, o Marcelo Teixeira pensava em querer contratar, sabe quem na época o Santos tentou contratar? O atacante Romário, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, que eu vi jogar. Seria uma maravilha. Quando chegou o Emerson Leão vetou a contratação de Romário. Por que vetou?
Porque o Leão conversando diretamente, internamente com o Marcelo Teixeira, o próprio Leão falou nas entrevistas, né? Várias entrevistas que ele fala do tempo quando ele treinou o time do Santos, falou assim que vamos dar chance para a base. Vamos dar chance para os meninos da base. Você vai mesmo? Então, sim, o Leão, sim, claro. Eu sei que o clube não tem muito dinheiro, estão passando um momento difícil, né? Então, então você vai, vamos ver lá a base? Falei assim, vamos ver. Aí, quando o Leão chegou, claro, lá no CT Pelé, vi uns dois meninos treinando, aí olha só, aí o Leão falou assim pro Marcelo Teixeira: o quê? Eu vou treinar esse baixinho cabeçudo e esse magrelo de perna fina? É isso mesmo, foi isso que ele falou. Aí eu falei: é isso mesmo, Leão. Vai treinar eles e mais outros aí. E aí o Leão fala esse menino da cabeçudo e o menino da perna fina, esses meninos que ele mencionou que relacionado a Diego e Robinho. E olha o que eles fizeram. Quem falava que o Santos ia chegar à final do Brasileiro em 2002? Quem falava que o Santos ia ganhar e eliminar o São Paulo, que foi o líder do campeonato? Quem falou que o Santos ainda, conseguiria eliminar o Grêmio, que era um time imbatível na parte de mata-mata, era um time que sempre se dava bem na maior parte das vezes no mata-mata, e depois na final enfrentaria o Corinthians. E olha no que deu. O Santos foi campeão brasileiro, venceu 2 vezes o Corinthians, 2 vezes o São Paulo nas quartas de finais, derrotou o Grêmio no jogo de ida por 3-0, perdeu em Porto Alegre por 1-0, mas o resultado que o Santos garantiria sua vaga à final do Campeonato Brasileiro. E olha no que deu. Mas por quê? Porque você tem que dar chance para a base. Ah, mas o jogador é novo, não está preparado para a pressão. O jogador tem que dar respaldo para o jogador. Não pode proibir o que ele sabe fazer. E o próprio Leão falou que quando ele via treinar o time, falou que só tinha um monte de moleque folgado, porque só pensava em jogar bola. Porra, eu quero um time assim, o time assim que é folgado, que pensa em jogar bola. Os jogadores do Santos não são assim, cara. Não são. E a base está sendo deixada de lado. A base, que era a tradição, a essência do clube, se perdeu. Desculpa, eu acho que tem que dar chance pra molecada. O Matheus Xavier pede passagem. Aquele garoto lá, como chama aquele? Uma pena que ele lesionou o joelho, é um bom jogador que pra mim. Rodrigo César, acho que é o Rodrigo César. Moleque bom demais. E uma pena que ele vai ficar fora dos campos por um bom tempo, até uns 8, 9 meses fora dos campos, porque sofreu a lesão grave do joelho, né? LCA, né? Ligamento cruzado anterior do joelho. Então ele não vai jogar mais, esse ano, e também só volta o ano que vem. Então o Santos tem umas molecadas boas, tem que dar confiança, tem que dar respaldo. Agora ficar achando, vai queimar o jogador, tô comissão técnica, não vamos poder colocar, vamos preservar o moleque. Para, gente, vai deixar o moleque ali à toa? Tem que dar oportunidades, não tem dessa. O Leão, por exemplo, falou há pouco tempo na entrevista que se você não der chance, agora, por exemplo, o Robinho Júnior dá uma chance, uma sequência boa de jogos pro moleque, ele não vai conseguir maturar, ele não vai conseguir crescer e evoluir no time, se você não der oportunidades e sequências de jogos. Mesmo se ele começar na reserva, mas vai colocando aos poucos até ganhar confiança. E depois, claro, lá na frente vai fazer por merecer a titularidade do time. E pra mim, na minha opinião, o Robinho tem que ser titular do time do Santos. Kleber, é muito cedo. Não é cedo não. O Robinho tinha 17 anos em 2002. Olha o que ele fez no Brasileiro de 2002. O Santos tem que ter um atacante ousado, no bom sentido que eu quero dizer, um atacante que quebra linhas da defesa adversária, um driblador. O Santos não tem esse driblador. Não tem um jogador que desequilibra. Já imaginou você colocar o Neymar e o Robinho Júnior? Os dois se conhecem já. E é legal você ver dois jogadores, dois grandes ídolos. O Neymar não tem nem o que falar, é um gênio. E por mais que os outros falam, não, o Neymar não joga mais nada, Neymar não sei o que lá. O Neymar é um grande jogador sim, gente, mas o futebol dele caiu por causa que ele não está se cuidando.
E é normal que quando ocorrem lesões, o jogador não é mais o mesmo. O Neymar, ele não é aquele mesmo jogador que atacava, partia para cima, mas é um jogador que tem ótima visão de jogo, dá boas assistências. Não fosse ele, acho que o Santos teria perdido ontem pro Fortaleza, viu? Se o Neymar não tivesse entrado ontem, eu acho que o Santos tinha perdido pro Fortaleza. Então, no desespero, vai colocar um jogador que é experiente, conhece o clube, já foi campeão várias vezes. Então, o Santos, o torcedor está carente de ídolos. E não tem. Pra você ver que o futebol tá mudando, o futebol mudou. E o futebol. E por que agora. Por que eu falei do rival da Barra Funda aqui pra vocês? Porque o Palmeiras está chegando em finais. O Ademir Quintino falou uma coisa, eu concordo, assina embaixo que o Ademir Quintino falou. Um grande abraço para ele, que é um baita jornalista. Ele falou que o Santos despreza a base. Olha o Palmeiras. Por que o Palmeiras está chegando? Porque o Palmeiras valoriza a base. Não só tem jogadores experientes, mas tem jogadores jovens. Alia-se com experiência e juventude. O time tem que ter experiência e juventude. Só experiência não adianta. Ter um time envelhecido, jogadores veteranos, não adianta. Gastar dinheiro à toa, se endividar cada vez mais, não adianta. O Santos poderia, olha, lucrar com grandes vendas, com grandes jogadores aí que poderiam dar frutos ao clube. Pelo menos o time brigar para chegar a Libertadores. Por título ia ser difícil, mas pelo menos brigar para chegar a Libertadores, pelo menos. Nem isso. Esquece, de torcedor achar, o Santos vai brigar para chegar a Libertadores. Esquece. É brigar para não cair o Santos agora. O Santos é o porteiro do Z4. Está a 2 pontos do Vitória. A sorte do Santos é que o Vitória perdeu ontem para o Cruzeiro por 3-1. O Cruzeiro, que destaque do ex-menino da Vila, Caio Jorge. Caio Jorge fez 2 gols da vitória do Cruzeiro sobre o Vitória por 3-1. Por que eu estou falando do Caio Jorge? Porque ele foi a cria da base do Santos. E por que ele se destacou, fez gols importantes do Santos? Porque é um jogador que você dá respaldo e confiança ao atleta. Se você não der, esquece. Não adianta. Então por isso que o Santos tá nessa pindaíba aí, Eu estou preocupado, viu? Muito preocupado com o futuro do Santos Futebol Clube. Eu espero que não caia. Porque agora se o Santos cair, aí o Marcelo Teixeira não vai ter paz não, o presidente. Lembra o Rueda? Cadê o Andrés Rueda, que rebaixou o Santos em 2023? Por onde ele anda? Até agora sumiu. Por quê? Porque fez só besteira. Se achava o dono do clube e era muito arrogante, prepotente. E olha onde a arrogância e a prepotência chegou. Falta de transparência chegou. Marcelo Teixeira está fazendo a mesma coisa. E é preocupante. Espero que não caia. É o que eu mais quero desse mundo, que o Santos permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Se cair, feche as portas. O Santos é o maior clube do mundo, mas hoje vamos falar que o Santos não é mais o maior vencedor da Libertadores, que agora o Flamengo ou o Palmeiras, um dos dois, pode chegar ao 4º título da Libertadores. Isso mesmo, Flamengo e Palmeiras, que decidem o título da Libertadores da América, brigarão pelo tetra da Libertadores. O Santos tinha chance em 2021. Foi incompetente e não conseguiu. Palmeiras ganhou. Olha o Palmeiras. Depois ganhou mais uma outra Libertadores. No ano seguinte. E olha o que aconteceu. Então, o Santos... Hoje não podemos mais falar que o Santos é o maior vencedor da Libertadores. O Santos é o maior campeão brasileiro. Não é mais. O maior campeão... Que eu posso dizer para você também, uma outra coisa... Não, o maior campeão não, vamos falar, o Santos, que nunca caiu e caiu. Todo santista se vangloriava que o Santos nunca caiu para a Série B, agora não podemos falar mais isso, porque já caiu. E corre o risco de cair pela segunda vez por incompetência da má administração atual do clube. No Santos não existe planejamento. A verdade é essa. Frasco Carilli falou uma coisa, é verdade. Ele falou besteira nas coletivas.
porque a comunicação do Carille era péssima. O ex-técnico Fábio Carille era péssimo, sim, era péssima a comunicação dele. Mas uma verdade ele falou, é verdade, o Santos está com o planejamento atrasado. E está mesmo, como sempre. Nada muda. Uma gestão que é ultrapassada, que parada no tempo, infelizmente, está prejudicando o time dentro de campo. E tem pessoas que não acreditam, falam, isso não tem nada a ver, são jogadores que não jogam nada. É claro, contrata jogadores errados, escolhas erradas, que é o quê? Não vai contratar o jogador certo, vai contratar o jogador que para a maior parte do torcedor é bagre. Se um jogador da base não jogar bem uma partida, é bagre. Se jogar bem, é craque. O torcedor também tem que parar de pegar muito no pé dos jogadores. Eu acho que tem que dar chance de, quando entra o menino da base, se jogar bem, beleza, é craque. Agora, se joga mal, é bagre. Mas é isso aí. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui esse vídeo. Então, o Santos empatou com o Fortaleza, é o 16º colocado com 33 pontos ganhos. Está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O Vitória, que está com 31 pontos ganhos, perdeu para o Cruzeiro. Foi bom, mas o Santos seria melhor se o Santos tivesse vencido, feito a sua lição de casa, feito a sua parte, sendo que não fez, por incompetência do próprio time e também dos concorrentes na briga direta. E o Santos volta a tropeçar mais uma vez dentro de casa. E pela segunda vez contra o concorrente na briga contra o rebaixamento. Antes de terminar aqui, então, a transmissão do vídeo essa gravação do vídeo para você, torcedor santista, então, hoje é folga do elenco e ainda não sabemos quando o elenco, entre manhã ou à tarde, acho que amanhã ou à tarde, o elenco se reapresenta visando o jogo de quinta-feira no Allianz Parque, 9h30 da noite, 21h30, Palmeiras e Santos se enfrentam no Allianz Parque. E uma pergunta, Neymar joga ou não? Neymar falou que não vai jogar. Ontem, na coletiva pós-jogo, o Juan Pablo Vojvoda disse que vai conversar com o Neymar, tentar convencer o atleta para que ele jogue. Será? Tem minhas dúvidas, né? Porque eu acho que o Neymar não... Só que eu acho que o Santos precisa do Neymar agora. O time tá aí, ó. A 2 pontos da zona do rebaixamento. Tem que vencer o Palmeiras. É um jogo complicadíssimo, difícil. É um time que vai enfrentar um time que briga pelo título do campeonato. Vai decidir a Libertadores contra o mesmo concorrente com quem o Palmeiras briga pelo título, que eu digo, que é o Flamengo, que vai decidir a Libertadores, briga também diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro, junto com o Flamengo. E há tempos eu até comentei com meus colegas que torcem para o Flamengo, Palmeiras, outros times, São Paulo, Corinthians, eu falei que o Flamengo e Palmeiras, meses atrás, falei que o Flamengo e Palmeiras vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E olha, isso está acontecendo mesmo. E vão decidir uma Libertadores, que era improvável, ninguém imaginava, mas chegaram com méritos. Então, o Santos, se quiser voltar a ser o Santos, aquele time vencedor, que ganhar títulos, vai ter que, olha, mudar muita coisa. Muita coisa tem que ser mudada no Santos. Então, o Santos, Palmeiras e Santos, 9h30 da noite. O Santos não terá Luan Pérez, o zagueiro Luan Pérez, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas em compensação, Souza, lateral esquerdo, volta para o time para esse jogo, no jogo decisivo contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, 9h30 da noite. Então o time treina amanhã, se representa amanhã no CT Pelé, hoje é folga do elenco, treina segunda, terça e quarta. Então aí na quarta-feira o Juan Pablo Vojvoda já definirá o provável Santos que enfrenta o Palmeiras no clássico de quinta-feira, 9h30 da noite. Bom, gente, amanhã eu volto com mais Santos Futebol Clube e mais informações para você, falando do alvinegro mais famoso do mundo. Então, vamos agora o importante é rezar para que o Santos, e só um milagre o Santos escapa da Série B. Eu acho que o Santos não cai, porque eu falo, por incompetência dos concorrentes também na briga contra o Z4. O time do Santos já é incompetente dentro de campo, não faz a sua parte. Os concorrentes também fazem a mesma coisa. Mas mesmo assim, ainda é preocupante. Ao meu ver, ainda há risco do time cair para a Série B. Então o Santos que trate de vencer esses 2 jogos duríssimos e complicados contra Palmeiras, quinta-feira, e depois, na sequência, Flamengo no domingo no Maracanã.
Um forte abraço e até o próximo vídeo amanhã, se Deus quiser, eu volto com mais informações do Santos Futebol Clube. Valeu, galera. Tchau.